Hoje nós celebramos o primeiro domingo depois da Páscoa. Uma coisa que eu sempre falo é que o cristão é um povo mais feliz que os demais, porque a nossa Páscoa não é somente um dia, não é somente uma data marcada no calendário, onde vai chegar, vai passar e não vai mudar nada. Mas a Páscoa cristã, a Páscoa baseada em Jesus Cristo, que é o Cordeiro Santo, baseado naquele que é a promessa do Deus vivo, que é aquele que expressou quem Deus Pai é, nos trouxe no momento onde Ele se entrega naquela cruz, e ao terceiro dia, então, Ele ressuscita, e algo que é extraordinário é o depois. Você já pensou? Ou já parou para pensar no como os discípulos agiram depois, como foi depois que todas as coisas aconteceram, que realmente aconteceu aquilo que Jesus falou, aquilo que Ele tinha prometido, alguns não tinham compreendido de forma alguma, mas no seu devido tempo, todas as coisas assim aconteceram. E algo que é interessante é nós percebermos os ensinamentos de Jesus. A todo tempo Ele estava ensinando quem Ele era, quem o Deus Pai é, e também ensinando que Ele morreria e ressuscitaria. E também a promessa que Ele voltaria para nos buscar. E pensando a respeito disso, dessa primeira semana pós-Páscoa, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo, no livro de Atos, no capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo de número 11. Livro de Atos, capítulo 1, nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer a Tua palavra e pedir, ó Deus, a Tua orientação. Ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, quebrante o nosso coração, para que saiamos daqui cheios do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. E depois? Você já parou para pensar nisso? E depois? E depois? O que a ascensão de Jesus tem nos a ensinar depois da Páscoa? Quando nós olhamos para o contexto do povo aqui, o contexto desta pergunta que os discípulos fizeram, nós vamos perceber um povo sedento por um resgatador, confiantes na promessa que haveria de vir um Messias, porém eles não haviam compreendido ainda de forma plena, de forma total, por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou, a fim de que isso aconteceu. O povo sempre estava esperando para sair da sua condição de subalterno de um império, aqueles que estavam já cansados de pagar imposto, ainda que de forma indevida muitas vezes, onde o cobrador ainda botava algo a mais, a corrupção já ativa desde aquele tempo, onde muitos já estavam cansados, já estavam desesperançados, mas aí então apareceu Jesus entrando em Jerusalém e todo mundo jogando as suas vestes, jogando palmas, e ele entrando triunfalmente naquela cidade, montado naquele jumentinho, e falou assim: agora sim. Mas logo em seguida então é morto. E de uma forma mais terrível, da forma mais violenta, da forma mais humilhante para uma pessoa, sendo que quando morria algum parente crucificado, ninguém contava para ninguém.
para nenhuma outra pessoa, porque era vergonhoso ter um parente crucificado. Mas ele não ficou naquele sepulcro, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscita, e algo que é extraordinário é que Jesus volta aos seus. Ele vai mais uma vez, e segundo o versículo 3 desse capítulo 1 que nós lemos, Jesus passou mais 40 dias ensinando, fazendo mais um resumão da sua obra, daquilo que Deus deu para a competência dele, e ele assim o fez, da forma que ele prometeu que não perderia nenhum, e de forma alguma perdeu. Jesus estava mais uma vez reforçando os ensinamentos que ele trouxe. E mais uma vez nós vamos perceber os discípulos, ao invés de estar preocupado com o reino, de então entender que Jesus morreu e ressuscitou, e por que isso haveria de acontecer, eles estavam ali indagando uma pergunta para resolver o seu problema terreno, para resolver o seu problema passageiro, ou um problema finito. Não estavam compreendendo que ali estava o Messias, estavam fazendo uma pergunta equivocada para o Messias, estavam preocupados em mudar a sua condição de servos do imperador romano, para então ter o Messias, que seria visto por eles como o rei, que então dominaria sobre Israel, e então dominaria sobre os outros povos, aqueles que então eram oprimidos, agora passariam a ficar por cima da carne seca, como diz o ditado. E o que a ascensão de Jesus me ensina a fazer? Já parou para pensar nisto? Em primeiro lugar, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre fazermos as perguntas certas. Os discípulos de Jesus estavam tendo mais uma oportunidade tamanha, onde eles estavam ali novamente com o mestre que avisou que morreria, que avisou que no terceiro dia ressuscitaria, que estaria com eles novamente, e assim o fez. E quando Jesus vai de encontro aos seus discípulos, eles estavam trancados dentro de casa, eles estavam com medo, a ponto de quando eles veem Jesus, pensam ser um fantasma, ou então quando chega na presença de Jesus novamente, quer tocar, quer sentir o buraquinho na mão, quer sentir o buraquinho na costela, para ver se é aquele que eles viram pendurado mesmo naquele madeiro, para ver se não era alguém parecido, alguém que estava querendo enganar. E eles então fazem essa pergunta: Senhor, será esse o tempo? E a resposta de Jesus vem bem curta e certeira. Versículo 7, não vos compete saber. Jesus diz que essa é uma informação necessária somente para o Pai. Jesus está falando, ensinando a eles que não é essa a maior preocupação que os discípulos de Jesus devem ter a respeito se é aquele momento então que eles dominariam aqueles seus opressores, ou então para nós no contexto de hoje, se é agora que Jesus já vai voltar. Não é essa a pergunta que nós deveríamos fazer, mas os discípulos de Jesus, inclusive muitos de nós, temos um entendimento um pouco controverso, e muitas vezes nós estamos mais preocupados com o nosso bem-estar, com o ficar bem, com tudo dar certo, o presente momento tudo ficar muito bem, ao invés de se preocupar com a missão que Jesus ensinou quando ele morre e ressuscita, com a missão que ele ensinou ainda antes de tudo isso acontecer, quando ele caminhava com seus discípulos, quando todos puderam provar de Jesus fazendo prodígios e milagres, coisas extraordinárias sobre as forças da natureza, sobre a questão orgânica do ser humano que nasce com algum problema ou deficiência, ou seja, as coisas triviais que o homem não tem domínio, mas que Jesus demonstrou que ele tem poder sobre todas as coisas. Ao invés dos discípulos repararem e prestarem atenção nisso, estavam preocupados quando que chegará a nossa vez. Ou como frase de internet, quando que os humilhados serão exaltados. Essa era a preocupação dos discípulos, quando chegará a nossa vez. E Jesus está falando, vocês não entenderam nada. Marcos capítulo 13, versículo 31 e 32, diz assim: passará céus e terra, mas minha palavra não passará. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus está falando, vocês estão preocupados com coisa que não é para vocês se preocuparem. Vocês têm que se preocupar com a missão que eu estou te entregando, com o ID que eu estou mandando vocês irem, com aquilo que eu
ensinei vocês a fazer, e vocês inclusive um dia foram, fizeram, viu que deu certo, e voltaram bem felizes quando eles saíram de 2 em 2 pregando, e fizeram grandes prodígios e milagres, e viram o poder do poder de Deus através dos discípulos na vida das pessoas que não conheciam o Senhor verdadeiramente. Jesus está preocupado com a missão, e a humanidade sempre preocupado em ser Deus, ou ser igual a Deus. O jardim do Éden é um reflexo até hoje em nossas vidas. Nós queremos saber o que Deus sabe, nós queremos saber aquilo que somente Deus precisa saber. O dia que Ele mandará o seu Filho para reinar, o dia que Jesus será enviado para nos resgatar, para sermos levados como a noiva de Cristo. O que a palavra nos ensina é: estejam alertas, estejam atentos. Há poucos dias foi pregado isso aqui, a respeito das virgens com as lâmpadas. Não sejam iguais às nécias, que não estão cumprindo o que deve ser feito, que não estão preocupadas com a volta do noivo, que não levaram o óleo necessário, mas procurem ser iguais às sãs, que entenderam que poderia demorar um pouco mais do que elas esperavam, então levaram uma porção maior de óleo. Perceba a riqueza do Evangelho. Perceba a misericórdia de Jesus, o amor que Ele olha para com seus discípulos a todo momento. Ele podia estourar, falar assim: mas de novo eu tenho que ensinar vocês. Olha quanto tempo eu passei com vocês, 3 anos ensinando, agora estou aqui já no 40º, achei 40º dia? 40, no 40 dia passado. Desculpa do português errado. Estou há 40 dias ensinando vocês não entenderam ainda, mas Ele ainda assim ensina com amor o que é para nós fazermos. E nós somos convidados a fazermos as perguntas corretas para o Senhor, a deixar um pouquinho o nosso ego de lado, a deixar um pouquinho a nossa tentativa de sempre ter o bem-estar e ter o controle sobre todas as coisas e todas as situações, e esperar o tempo de Deus, esperar a vontade de Deus, esperar o propósito de todas as coisas, que conforme a vontade do Senhor. Quando Adão e Eva comem aquele fruto, eles queriam conhecer o bem e o mal, eles queriam saber aquilo que somente Deus conhecia. E então aqui novamente nós vemos a humanidade, os discípulos fazendo essa pergunta, e quantas vezes nós nos pegamos também fazendo esta pergunta, e ficamos assustados quando alguém fala alguma coisa. Há poucos dias, não sei se os irmãos acompanharam na internet, um profeta, ou um dito profeta, liberou uma profetada, que o final de todas as coisas estavam chegando, e aí nós vemos pessoas preocupadas, e se for verdade o que esse cara está falando, e se acontecer mesmo, e se agora for a hora de todas as coisas. Aí nós percebemos pessoas com medo, e enquanto se isso fosse uma verdade, era para estar todo mundo dando glória a Deus, mas não era uma profetada. Se esse rapaz lesse Deuteronômio capítulo 18, no versículo 20, ele ia ficar preocupado, porque diz que o profeta que falar e não acontecer deveria ser morto, porque ele não estava falando da parte de Deus. Pessoas buscando querer ser igual a Deus, buscando conhecer e saber as coisas que somente cabem ao Pai saber. E que bom que nós não sabemos o dia que Jesus volta. Vocês já perceberam a angústia de alguém quando o médico chega e fala assim: querido, você tem 6 meses de vida. É o pior 6 meses da vida daquela pessoa, porque tem uma data marcada, e quando a gente marca uma data, aquela data chega, para coisas boas, tanto para coisas ruins. Eu lembro quando eu e minha esposa marcamos o nosso casamento, tinha 1 ano, nossa, 1 ano, tem bastante coisa para fazer, dá tempo, vai. E esse ano foi passando, e essa data foi chegando perto, de repente faltava 2 meses, e ainda não estava tudo bem do jeito que a gente queria, e aí vai ficando... E também, quando é uma notícia ruim, isso vai também incomodando, vai impactando o coração. Aquela data está chegando, e agora o que eu faço? Que bom que nós não sabemos, porque cada dia é um novo dia para nós provarmos do cuidado e do amor do nosso Deus. Cada dia é mais uma oportunidade que nós temos de servir ao Senhor como Ele ensina, como Ele espera que os seus discípulos sirvam. Um dia de cada vez, como se cada dia fosse o último, porque nós não sabemos o momento exato da volta de Jesus. Se nós pararmos para pensar, o nosso calendário está errado, as contas não batem. Se você for buscar na história, Jesus nasceu antes do ano número 0. Qualquer hora é hora, qualquer momento é momento. Nós temos que fazer as perguntas certas, aquilo que é da vontade do Pai para as nossas vidas, não daquilo que é da nossa vontade para com Deus. Nós somos convidados a perceber que Deus está preocupado com o reino. Deus está preocupado em que cada um de nós entenda
que nós somos chamados por Ele para ter uma função aqui. A nossa preocupação deve ser servir o nosso Senhor, se assim nós nos reconhecemos como servos, como os escravos de Deus. E não isso seja um enfado, uma canseira, mas isso é motivo de alegria, porque a nossa vida é Cristo. Paulo fala isso, viver é Cristo, morrer é lucro. Perguntas erradas geram respostas que não são muito benquistas. E isso pode trazer desânimo, pode trazer canseira, pode trazer afastamento do Senhor. Mas quando nós fazemos as perguntas corretas, com certeza a resposta vem. A resposta que é do Senhor para as nossas vidas. O que a ascensão de Jesus me ensina a fazer? Em segundo lugar, me ensina a ter foco na resposta de Deus. Perceba a resposta de Jesus. No versículo 7 que nós já lemos, ele disse que não vos compete conhecer os tempos e épocas. E no versículo 8 ele vem dizendo, mas recebereis o poder. A palavra mas é uma conjunção adversativa e ela indica uma clara oposição de ideias. Vocês estão buscando saber coisas que não é para vocês saberem, vocês querem saber coisas que só compete ao próprio Deus saber. E outros textos dizem que somente é dado ao Pai essa data. Mas, mudando de assunto, mas vocês que ainda não compreenderam, vocês vão receber o poder sobre vós do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Perceba a resposta de amor de Jesus. Discípulos preocupados em serem exaltados ou dominarem sobre aqueles que eram seus dominadores, e Jesus ensinando a missão. Jesus ensinando a agir como Ele agiu, a ensinar aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não conseguiram compreender a vontade de Deus Pai. Essa é a resposta. Vocês estão pedindo algo que não é da conta de vocês. É isso que Jesus fala. Vocês estão preocupados com coisas que não competem a vocês, é somente dada ao Pai. E Jesus fala assim, eu estou preocupado com a missão. Estou preocupado com aquilo que eu ensinei a vocês, e que agora que eu estou indo para com meu Pai, agora é responsabilidade de vocês ensinarem até que se cumpram todas as coisas e eu então retorne para buscar vocês. Essa é a resposta certa. Quando nós perguntamos algo errado, vamos nos frustrar. Mas quando nós perguntamos qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus, então Jesus vai responder, é o ide, sejam minhas testemunhas. É algo extraordinário para quem se reconhece e se percebe como um discípulo de Jesus. Jesus estava contrapondo as ideias. Vocês querem uma coisa, mas eu chamei e ensinei vocês para outra. Vocês estão preocupados com uma coisa pequena, uma coisa terrena, que vai passar e vai acabar. Hoje o Império Romano não tem mais a força que tinha. Mas Jesus Cristo ainda continua sendo rei. Jesus Cristo ainda continua sendo sacerdote. Jesus Cristo ainda continua sendo profeta. Jesus Cristo ainda continua chamando a sua igreja para a missão. Jesus Cristo ainda continua concedendo o poder do Espírito Santo para os seus discípulos pregarem a verdade, pregarem a palavra que Jesus ensinou. É pregar que quem salva é só Jesus. Um comentarista chamado Howard Marshall diz: os discípulos, ao invés de se entregarem aos pensamentos sonhadores ou à especulação apocalíptica, devem cumprir sua tarefa de serem testemunhas de Jesus. Essa deveria ser a nossa preocupação, essa deveria ser a nossa pergunta. Jesus, como eu posso para ser um discípulo melhor? Jesus, como eu posso ser um discípulo onde eu estou? Como eu posso ser um discípulo teu na minha casa? Como eu posso ser um discípulo teu na faculdade que eu estudo, ou na escola que eu estudo? Como eu posso ser um discípulo seu aonde eu trabalho? Como eu posso ser um discípulo seu, uma testemunha sua na sociedade onde eu moro, na cidade onde eu estou, no bairro onde eu estou? Essa deveria ser a nossa pergunta. E algo que vem para nos consolar e nos dar certeza é que o poder é do próprio Deus. Recebereis o poder, do grego dunamis. Vocês já perceberam? Eu não sei, eu já estou ficando meio velho, já estou ficando, comento coisas que às vezes a pessoa não fala, não conheço. Mas não sei se os irmãos já viram uma bicicleta descendo uma ladeira, assim, bem íngreme, e vindo com um farol bem forte ligado. Aí de repente você pensa que é uma moto, que é um negócio grande vindo, e era uma bicicleta
Aí você olha, tinha um dínamo, que era uma rodinha que ficava encostando no pneu da bicicleta, e aquilo ali gerava uma energia, uma potência, que aquela luzinha pequenininha ficava forte, que deixava você cego. E quando acabava aquela descida, então começasse uma subida ou então uma reta, aquela luz ficava mais fraca. Esse era um dínamo que gerava um pouco de energia. Mas esse dínamo que Jesus está falando não é algo que é movido por uma força que depende de um estado de falta de inércia, mas é algo que vem do próprio Deus, é um poder do Espírito Santo, um poder que Ele deixaria ao descer sobre nós o Espírito Santo. Isso no capítulo 2 acontece, e os discípulos de Jesus recebem esse poder, e então eles saem para pregar, saem para transformar a vida de pessoas. Mas alguns entendem errado esse poder. Esse poder não é algo mágico, não é algo para engrandecer-se, é algo para servir. Os dons que o Espírito Santo nos dá, é para servir ao próximo. Se você vai ler a lista que Paulo escreve a respeito dos dons do Espírito, não é para me satisfazer, não é para mim aparecer, para demonstrar que eu sou um homem de Deus, eu tenho poder, olha aqui para mim. Pelo contrário, é para sermos servos, é para sermos testemunhas, porque o poder do Espírito Santo vai ser, através das nossas vidas, se achegando à comunidade de fé, e chegando até a vida de pessoas que ainda não conhecem Jesus, que não compreenderam o que realmente é esse poder. Esse poder do Espírito Santo não vem para engrandecer ao homem, vem para manifestar a glória de Deus, o poder de Deus através da vida de uma pessoa, impactando na sociedade, impactando na vida de outras pessoas que ainda estão longe do Deus Pai. Estão sendo convidadas através do serviço cristão, através das testemunhas que Jesus está aqui instruindo, a ensinar que quem salva é só Jesus. Poder do Espírito Santo, poder que vem através do próprio Deus para impactarmos a sociedade que estamos vivendo. Jesus faz ali uma analogia crônica: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É só nesse raio geográfico que o povo de Deus é convidado para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para ensinar a salvação, para falar aos que estão cansados, para os que estão abatidos, para os que estão sofrendo nesse presente século, que quem salva é só Jesus. Que Jesus é a saída de todo o problema, ou do nosso maior problema que tínhamos quando ainda estávamos longe do Senhor, mas que Jesus, através da sua morte e ressurreição, acabou com ele, que era a morte eterna. Então, a partir da ressurreição de Jesus, agora nós temos a vida eterna. A partir de Jesus, nós temos paz com Deus. O poder é para ser usado como testemunha. Não é para o nosso bel prazer, não é para o nosso engrandecimento, mas para usar na vida daqueles que não conhecem Jesus. O que a ascensão de Jesus me ensina a fazer? Em terceiro lugar, nós somos convidados a olhar ao redor. Somos convidados a perceber a nossa sociedade, a olhar o que está à nossa volta, o que está acontecendo. Quando nós voltamos para o texto, diz assim, no versículo 9: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Perceba que algo extraordinário está acontecendo aqui. Mais uma promessa de Jesus estava se cumprindo. Ele prometeu que ele iria preparar lugar. E lá em João 14, no versículo 3, diz assim: e quando for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus prometeu que ia voltar. Jesus, então, ensinou todas as coisas que os seus discípulos precisavam saber. E como nós podemos saber isso hoje? Com uma vida devocional, uma vida de busca na palavra. Quero provar mais do poder do Senhor? Então busca mais relacionamento com Deus, busca mais tempo de qualidade com o Senhor. Hoje nós reclamamos que não temos tempo, mas com certeza, se a gente querer mesmo, a gente dá um jeito. Diz o ditado que quem quer, dá um jeito. Então, se a gente quer tempo, a gente consegue. Muitas vezes temos muitas desculpas, mas nós somos convidados a ter um tempo de relacionamento com Deus maior. Porque quando eu tenho um tempo de relacionamento perfeito com Deus, ou na busca dessa perfeição, eu vou olhar ao redor, eu vou buscar
ao que está acontecendo. Eu não vou ficar olhando para cima. Porque ali os discípulos estavam olhando a sola do pé de Jesus, talvez no anseio que daqui a pouquinho ele já ia descer. Ou então que amanhã ele já vem, logo logo ele vai chegar. E o comportamento de muitos ali deu para perceber isso. Ao ponto de Paulo falar assim, o preguiçoso não trabalhe. Quer dizer, o preguiçoso não come, que trabalhe. Porque estavam ali esperando, não, Jesus já vai voltar, então nós não precisamos fazer muita coisa. E aquele momento, eles estavam ali vendo Jesus subir, e da mesma forma que eles os viram, assim ele também descerá. E quando nós vemos o versículo 11, nós temos uma chamada de atenção. Eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? É um chamado de atenção. Havia uma promessa feita. Jesus prometeu, eu vou ir e vou buscar vocês. Houve um mandado, sejam minhas testemunhas. Mateus 28 vai explicar o ide, sejam minhas testemunhas, preguem o evangelho, batizem, falem de mim. Jesus faz um mapa geográfico para eles caminharem. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, ou seja, o todo. Foi dada a ordem. A palavra estava na mão deles. Até então, nesse presente momento, ainda não estava tudo escrito. Mas a partir do ano 100, todo o cânon já estava fechado. A palavra do Senhor já estava na mão de todos os discípulos, que se chegou até nós nos dias de hoje. E então, nós temos a palavra em mãos para pregarmos a palavra do Senhor, para ensinarmos a salvação de Jesus. Cipriano, um dos pais da igreja, disse, o encorajamento de sua palavra preditiva instrui, ensina, prepara e fortalece o povo de sua igreja para suportar as adversidades vindouras. Aí então vem a pergunta daqueles homens de branco, dos anjos ali, por que vocês estão olhando para cima? Não é para ficar olhando para cima, olhem ao redor, a missão já foi dada. Olhem a sociedade de vocês, está difícil? É um tempo difícil que vocês estão passando? Prega o evangelho. É de Jesus que essa sociedade precisa. Isso praticamente eles falaram para aquele tempo, que se aplica totalmente a nós hoje. Olhamos a nossa sociedade e ficamos desanimados, preocupados com o caos que se instaura. Ficamos preocupados porque parece que não há uma coordenação nem dos 3 poderes, que é o básico da Constituição brasileira. Isso traz um certo incômodo em nosso coração. Nós olhamos para o comportamento do povo, olhamos para as músicas que o povo toca, o povo canta, olhamos para o modo de vida da sociedade e isso tira a paz do nosso coração. Não eram tempos diferentes do que o povo de Deus atravessou logo no início. Não foi um tempo difícil do que a igreja atravessou até aqui. E não será diferente do que o futuro nos aguarda, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está na Nova Jerusalém, naquela que Jesus irá voltar para nos levar para lá, aonde Ele está. Por que vocês estão olhando ao redor? Ou melhor, por que não estão? Muitos estão preocupados com a volta, que dia que será que Jesus vem? Muitos estão preocupados com tantas coisas, e nós somos convidados a sermos testemunhas. Sejam minhas testemunhas. Eu já deixei com vocês o poder do Espírito Santo. Saia da sua zona de conforto. Saia do lugar que você acha que até que está bom, porque sempre dá para fazer um pouquinho mais. Sempre tem mais alguém para falar, mais alguém que não conhece de Jesus. Sempre há um pouquinho mais para servirmos. Enquanto Jesus não voltar, todo tempo é tempo de pregarmos o Evangelho, de ensinarmos a salvação exclusiva em Jesus Cristo, de negarmos a nós mesmos, de negarmos a vontade que nós temos de ser igual a Deus, de saber o que Deus sabe, de saber a data que Jesus vai voltar e ensinar como se Ele fosse voltar daqui a pouco. Pregar a salvação com fervor, com o coração ardendo, como se Jesus já estivesse prestes a voltar e eu preciso de mais um, eu preciso falar para mais um. Tem um filme, não sei se os irmãos já assistiram, que é um soldado cristão e ele não quis pegar em armas e a ideia dele era ir lá para resgatar pessoas, para cuidar de pessoas na guerra. E então chega um determinado momento onde está sendo um ataque e aquele homem fica preocupado com os que ficaram para trás, com os que se deixassem, se tivessem ficado ali, morreriam. E então ele vai lá e busca um, no meio das bombas e tudo mais que estava acontecendo, e ele conseguiu. E então ele busca mais um, e mais um, e mais um, e ele passou a madrugada toda
sempre buscando mais um que se perderia, mas que foi salvo. Essa deveria ser a nossa missão. Mais um. Eu preciso de falar de Jesus para mais um. Eu preciso ensinar que quem salva é só Jesus para mais um. Eu preciso ensinar que o presente século vai passar. Eu preciso ensinar que as dores da vida, que as preocupações são passageiras e são terrenas, mas nós somos eternos e somos convidados para viver a vida eterna a partir de Jesus. Mais um. Nós somos convidados a sair da zona de conforto. Acabamos de celebrar a Páscoa, todo mundo feliz, vibrando. Jesus ressuscitou, Ele vive. E agora vamos ensinar. Agora vamos arregaçar as mangas e vamos ser testemunhas de Jesus, da minha casa, na vizinhança, até os confins da terra, a começar pela transformação em mim mesmo. Para mim conseguir transformar a vida de alguém, eu preciso ser transformado. Para me ensinar que que as pessoas precisam depender mais do Senhor, eu preciso depender mais do Senhor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso ensinar algo que eu não sei. Eu não posso ensinar uma suposição. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Eu só posso ensinar de algo que eu vejo, que eu busco. Eu só posso ser testemunha daquilo que eu vi. E nós somos convidados para sermos testemunhas de Jesus. Hoje, agora. A partir de agora. A partir de já. Somos convidados a sermos agentes de transformação na sociedade. Porque o poder do Espírito Santo está conosco. O poder do Espírito Santo é quem vai fazer que as coisas aconteçam. Não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é o nosso querer. Mas é o poder do Espírito Santo para servir ao próximo. Para poder ser testemunha. E que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua santa palavra. Agradecemos porque o Senhor nos tira da nossa zona de conforto. O Senhor nos chama, ó Deus, para arregaçarmos as mangas e trabalharmos e servirmos. Ó Deus, nós queremos ser Suas testemunhas. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo Consolador esteja, ó Deus, consolando o coração de todos os que choram, os que sofrem, os que estão desanimados, os que estão cansados. Ó Deus, aqueles que já tanto serviram e agora entendem que não precisa mais, que tem mais gente para isso. Ó Deus, que todos nós possamos compreender que nós somos as testemunhas. Enquanto nós estamos aqui, somos convidados a olhar ao redor. Somos convidados a fazermos as perguntas corretas. Somos convidados, ó Deus, a ouvir a Tua resposta e buscar no Senhor quem nós somos. Não no que é dito no mundo, não no que a sociedade impõe, mas sabermos quem nós somos no Senhor. Ó Deus, que nós possamos testemunhar do Teu amor, que nós possamos testemunhar da Tua misericórdia, que nós possamos testemunhar da Tua graça. Ó Deus, que cada um de nós sejamos, ó Deus, agente de transformação nessa sociedade por meio do Teu poder, através de nós. Usa, Senhor, a vida de cada um desta igreja. Nós somos gratos, ó Deus, porque já há 95 anos o Senhor tem levantado servos e servas do Senhor neste lugar para Te servir, para ensinar, para pregar a Tua palavra, para temer ao Senhor. Ó Deus, nós agradecemos a vida de tantos irmãos que já passaram por aqui, tantos irmãos que se preocuparam com esta obra. E, ó Deus, e se nós hoje desfrutamos de um lugar tão aconchegante para ouvirmos a Tua palavra, é porque muita gente trabalhou e suou aqui. Que a partir de nós, a Tua igreja continue caminhando. Ó Deus, que através do Teu Espírito Santo nós possamos pregar com toda a intrepidez e coragem. Que nós possamos, ó Deus, perder a timidez, perder, ó Deus, a vergonha, o pensar do que os outros irão falar de mim, mas que eu esteja preocupado com a ordem que o Senhor me deu. Que o Senhor me convocou para ser Sua testemunha, aonde eu estou até os confins da terra. Ó Deus, usa a Tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possa sair daqui hoje com o coração ardendo. Todos que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem através da internet, ó Deus, que possa estar nesse momento com o coração ardendo na Tua obra, entendendo a missão da Tua igreja, entendendo o chamado do Senhor, ó Deus, para continuar pregando o Teu Evangelho, sendo Sua testemunha até o dia da Sua gloriosa volta. Tem misericórdia de nós, ó Deus, usa as nossas